Hoje eu quero te explicar como que você ajusta a tua carga na musculação para você ter os melhores resultados possíveis e para você conseguir não só ter os melhores resultados possíveis, mas de uma maneira segura. Porque eu vejo muitas pessoas errando na quantidade de carga que pegam na musculação, tanto para cima quanto para baixo. Então é muito comum as mulheres pegarem menos carga do que elas aguentam e os homens pegarem mais carga do que eles aguentam, e no final das contas, nenhum dos dois está treinando da maneira correta para ter resultado. Então aqui eu vou mostrar para você o que, que eu faço com as minhas alunas para elas conseguirem acertar a carga de uma maneira segura e correta e terem os melhores resultados para ganho de massa muscular, para emagrecimento, enfim, para o que você quiser, treinar com segurança e qualidade, beleza? Mas para isso eu preciso passar por alguns conceitos com você, tá? Fica tranquilo que eu vou falar de uma maneira que dê para entender e de uma maneira não técnica para você, beleza? Não sei se você já ouviu falar em falha. Já ouviu falar que alguém treina e chega na falha? Pois é, existem alguns tipos de falha e eu quero mostrar aqui para você cada um dos tipos e como é que isso vai te ajudar a ajustar a sua carga da maneira correta, beleza? Então a gente tem a falha concêntrica. A falha concêntrica é uma falha que acontece quando eu não consigo mais executar uma repetição de um exercício, né? Então vamos supor que eu estou aqui fazendo o rosca direta aqui com a caixinha do meu fone, mas estou fazendo a rosca direta aqui. Quando eu faço tantas repetições que eu não consigo mais levantar, né? O meu braço não está levantando, eu falho esse braço, eu não consigo mais fazer essa fase concêntrica, que é a fase que eu estou vencendo o peso da caixinha, eu cheguei na falha concêntrica. Assim como eu tenho a falha excêntrica, que é essa falha aqui quando eu estendo meu cotovelo. Então, ó, eu tenho duas fases principais quando eu faço um exercício. Fase concêntrica que eu venço o peso e fase excêntrica que eu seguro o peso do meu pezinho, né? Que eu seguro para que justamente ele não desabe, né? Imagina que eu tô em pé, né? Acho que do jeito que eu tô mostrando não dá para ver muito bem. Mas acho que deu para entender. Então, estendo aqui fase excêntrica, concêntrica, né? É que eu não estou usando a gravidade fazendo aqui, né? A gravidade vem de cima para baixo. Pronto, acho que eu consigo mostrar aqui. Então, beleza, ó. Fase excêntrica, concêntrica. Quando eu não consigo subir mais, eu estou na fase concêntrica aqui e eu não consigo mais, eu falhei na fase concêntrica. Mas eu também posso, com a ajuda, né? Imagina que eu estou ajudando aqui, se eu falhei na fase concêntrica, eu estou subindo aqui o meu braço com ajuda e eu estou fazendo ainda força na fase excêntrica. Então aqui eu estou fazendo a fase excêntrica. E aí, quando eu falho, eu não consigo nem segurar essa descida, que desaba praticamente meu braço, eu falhei na fase excêntrica também, né? Primeiro, a gente costuma falhar na fase concêntrica para depois falhar na excêntrica, né? A gente tem um pouquinho mais de força na excêntrica. Inclusive, existem algumas técnicas avançadas onde você vai trabalhando com várias falhas. Mas esse não é o foco. O foco aqui que eu quero falar para você é da falha técnica, que é o quê? É quando eu não consigo mais executar a técnica da maneira correta. E é essa falha que eu utilizo para você ter o máximo de segurança e o máximo de resultado possível. Então imagina, né? Uma falha concêntrica ela acontece mais ou menos assim, ó. Estou fazendo. E aí eu não consigo mais fazer da maneira correta. Aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a roubar. Eu começo a jogar o cotovelo para frente, eu começo a usar a lombar para subir. E aí eu vou começando a não executar com a técnica correta. E aí, eu já meio que perdi o exercício, porque eu estou roubando já, né? Existe a técnica roubada, mas a ideia aqui não é utilizar a técnica roubada, que você começa a roubar mesmo. Então, eu vou utilizar a falha técnica como o principal, o principal ponto para eu saber se estou executando da maneira correta ou não. Então, vamos supor que eu fiz aqui, ó, e aí, a partir da 13ª eu começo a dar uma roubadinha. Se eu comecei a dar uma roubadinha na 13ª, eu sei que até a 12ª repetição eu consigo executar. E é lá que acontece a minha falha técnica. Porque eu já não estou mais executando com a técnica correta. Beleza? Então, pega essa falha técnica, que é quando eu executo da maneira correta, e a gente vai trabalhar isso para ajustar a sua carga. Beleza? E aí, como que a gente ajusta essa carga?
a gente vai, por exemplo, se te pediram 3 de 10 na tua fichinha de treino, você vai poder executar de 8 a 12 repetições para ajuste de carga. Se te pediram 3 de 12, você vai poder fazer de 10 a 14 repetições. Se te pediram 3 de 15, de 13 a 17 repetições. Isso é o quê? 2 repetições para baixo ou 2 repetições para cima. Beleza? Então, se te pediram 10, você tem uma margem aí de 2 para baixo, 2 para cima para acertar a sua carga. Então, vamos supor que eu estou fazendo rosca direta aqui com 4 quilos. Estou fazendo. Aí me pediram 3 de 10. Só que eu já consigo fazer 12 repetições. É um indicativo de que eu já estou preparado para ir aumentando a carga. Então, vamos supor, beleza, me pediram 3 de 10, estou fazendo aqui 10, 11, 12, 13, 14. Se eu passei de 2 repetições do que me pediram, a carga está leve. O que eu tenho que fazer então? Aumentar a carga. Só que muitas vezes, ao aumentar a carga, eu só vou conseguir fazer 8 repetições, eu não consigo chegar no 10. Só que tá tudo bem, porque aí eu vou ganhando força. Se eu tô fazendo 2 para baixo do que me pediram, ainda tô com uma carga legal para continuar. E aí, dessa forma, eu vou ganhando força até conseguir fazer 3 de 10 de novo, até conseguir fazer 12 de novo, e aí, quando passar para 13, eu aumento a carga de novo. E quando que eu não aumento a carga? Quando eu aumentar a carga, eu não conseguir chegar a 8 repetições. Ou seja, 2 para baixo do que me pediram. Beleza? E isso você vai utilizar para 3 de 10, isso você vai utilizar para 3 de 12, você vai utilizar para 3 de 15 também, tá? Sempre 2 para baixo, 2 para cima, na falha técnica, ok? Então, se você der uma roubada, se você falhar na concêntrica, já não está contando. Eu estou falando da falha técnica. Por quê? Porque dessa forma eu tenho segurança e eu estou utilizando a melhor maneira a musculatura. Eu não estou roubando com a lombar, eu não estou roubando com o ombro, né? E aí eu tenho uma segurança para aumentar a carga de uma maneira que eu não vá lesionar e que eu sempre consiga ir progredindo a carga, beleza? Então, mesmo que na sua ficha esteja pedindo 3 de 10, se você consegue fazer 11, 12, faça 11 e 12. Por quê? Porque aí você está dando resistência e força para o seu corpo para ele continuar aumentando a carga. Porque senão você ficar presa nesses 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15, você não evolui a carga nunca. Então, se você utilizar dessa maneira, te pediram 10, você vai fazer 12, quando passar para 13 você aumenta a carga, aí você faz 8, 9, 10, você sempre vai conseguir evoluir a carga de uma maneira segura. Beleza? Inclusive, esse era um teste que eu fazia sempre com as minhas alunas, né, quando eu dava personal presencial e quando eu atendia na academia. Eu falava, vamos testar aí. Aí a pessoa tava fazendo leg press com 20 quilos de cada lado. Eu já sabia que tava leve, né? Aí no treino, na fichinha dela, tava 3 de 12. Eu falava, faz 20. Aí ela me olhava com a cara assim, nossa, 20? Faz 20. Aí ela ia fazendo, às vezes conversando de boa. Aí ela tava na 19 lá, ela, tô conseguindo. Aí eu falava, faz 30. Aí ela me olhava assim, não. E aí ela conseguia fazer 30. Aí eu falava, tá vendo como a sua carga tá leve? Aí ela, é verdade, vou aumentar. Aí eu aumento quanto, Vini? 5? Aí ela dava pra aumentar muito mais, né? Mas aí eu ia aumentando devagarzinho com a pessoa pra ela pegar confiança, né? Então, aumenta 5. Faz esse teste de novo. Aumenta mais 10, faz esse teste de novo. E você só vai saber testando, né? Então vai testando até você chegar na carga limite, onde você executa da maneira correta, com a técnica correta, e você consegue fazer dentro desse número de repetições aqui. Beleza? E qual que é o problema de você pegar muita carga? É você fazer com pouca amplitude. Né? Então tem muito homem que pega muita carga e aí, em vez de fazer o supino com amplitude total, ele começa a fazer amplitude curtinha. Isso não é legal. Não está contando. É melhor diminuir a carga e fazer com amplitude correta. Beleza? Mesma coisa agachamento. Às vezes você aumenta a carga e você não consegue fazer com amplitude total. Então, leve em consideração a carga, mas a amplitude não pode ser prejudicada. A técnica não pode ser prejudicada quando você aumenta ou diminui a carga. Beleza? Isso é fundamental. Dessa forma, você vai estar acertando a quantidade de carga aí que você tem que treinar, beleza? Falha técnica e 2 para baixo, 2 para cima, beleza? Eu coloquei aqui também mais 2 coisas que eu quero explicar para vocês, que é o quê? Repetições de reserva. Hoje em dia,
tá muito comum as pessoas utilizarem o termo repetições de reserva, etc. E o que são essas repetições de reserva? É justamente quando, por exemplo, eu vou chegar na falha técnica, eu sei que eu chego na falha técnica com 12 repetições, mas eu vou guardar repetições na reserva. Então, eu vou guardar 2 repetições na reserva. Aí, em vez da pessoa fazer 12, ela vai fazer 10. Então, ela não treina até a falha. Ela nunca chega na falha técnica. Ela sempre vai aquém da falha técnica. Aí você vai me perguntar, Vini, mas afinal de contas, é bom ou não chegar na falha técnica? E aí eu vou dizer para você o seguinte: o mais importante para a gente ter resultado na musculação é a tonelagem levantada no treino. Como assim? Vamos supor que você fez uma série de 10 repetições com 10 quilos. Então, nessa série, você levantou 100 quilos, certo? Então, mais uma vez, uma série de 10 repetições. Deixa eu ver se eu escrevendo aqui fica melhor. Ó, uma série. Nossa, que pequeno também, né? Calma aí, né, gente? Vamos lá. Uma série de 10 repetições com 10 quilos. No total, você tem 100 quilos. Certo? Beleza. Uma série aqui, né? Uma série de 10 com 10 quilos são 100 quilos. Se você fizer uma série de 12 com 8 quilos, olha eu arrumando problema aí para fazer conta, vai dar 96 quilos. Certo? Então, uma série de 10 com 10 quilos deu 100 quilos. Uma série de 12 com 8 quilos deu 96 quilos. Então, o que vai me dar um resultado maior vai ser essa tonelagem. O quanto de carga que eu levanto no treino inteiro. Beleza? Então, cada série eu levanto 96 quilos, 100 quilos. E aí, no final do treino, eu vou somar tudo isso. E o que vai me dar mais resultado é, no final, eu levantar a maior tonelagem possível no treino. Então, por exemplo, se eu treinei aqui no treino 1, fiz 3 séries aqui, são 300 quilos. Aí aqui vai dar 280 e alguma coisa, tá? Não vou acertar de cabeça aqui a conta. Mas o que dá mais resultado? Eu levantar mais tonelagem. E isso eu tô falando de um exercício, mas você vai somar. Não tô nem falando pra você fazer essa conta. Mas tem que entender que eu fazer 3 de 10 com 10 quilos, eu estou levantando mais carga do que fazer 3 de 12 com 8 quilos. Então, o que vai me dar mais resultado é levantar mais carga aqui, ó, 300 quilos de tonelagem. Quanto maior a tonelagem, melhor. Se eu tivesse, por exemplo, fazendo 15 repetições com 7 quilos, aí já começo a inventar os negócios de calculadora, né? É bom abrir uma calculadora aqui. Vamos ver. Ó, 15 vezes 7. Quanto que é? 105. Então, no final aqui, eu estaria levantando 350 quilos. Qual que daria mais resultado para mim? 3 de 15 com 7 quilos do que 3 de 10 com 10 quilos. Mas é claro, isso tudo você vai levar em consideração várias coisas, né? Por exemplo, isso daqui, se eu quisesse ganhar mais força, o ideal é que eu faça menos repetições com mais carga. Se eu quisesse treinar mais resistência, seria aqui. Agora, se eu quero ganhar massa muscular, o ideal é a tonelagem, né? E aí eu vou ter que fazer essas contas para ver. Tem que ver também se essa pessoa consegue fazer 15 repetições com 7 quilos. Às vezes ela não consegue. Né? Não é porque ela faz 3 de 10 com 10 quilos que ela consegue fazer 3 de 15 com 7 quilos. Às vezes ela consegue. Às vezes sai 16. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Beleza? Isso é importante que você entenda. A tonelagem é o que te dá resultado no final das contas. Beleza? Se você treinar até a falha em todos os exercícios, a fadiga vai atrapalhar a sua recuperação. Beleza? Então os estudos têm mostrado isso. Que se você treinar até a falha em todas as séries de todos os exercícios, provavelmente o seu próximo treino, o seu próximo exercício, ele vai ser prejudicado. E a sua tonelagem final vai diminuir. E a sua tonelagem final diminuindo, você tem menos resultado. Então, treinar até a falha em todos os exercícios diminui a sua tonelagem. Por isso que a gente diz que o ideal é não treinar até a falha em todos os exercícios. Agora, em alguma série do treino você pode colocar a falha? Pode.
não tem problema, né? Geralmente eu, quando trabalho até a falha ou passo para as minhas alunas, eu passo a última série de algum exercício até a falha. Principalmente quando é o último exercício do treino, assim, de, vamos supor, bumbum, né? Então, vamos lá, você tem 3 exercícios de glúteo, né? Você tem cadeira abdutora, você tem elevação pélvica e você tem glúteo coice. A última série do coice, que é o último exercício de glúteo, eu posso colocar até a falha. Porque aí eu já não vou mais fazer exercício de glúteo. Aí eu vou passar para outro grupo muscular. Aí eu fui até a falha e exauri o meu glúteo em uma série. É diferente de eu fazer todos os exercícios até a falha. E eu não vou atrapalhar a tonelagem do treino. Entende? Então, é uma estratégia interessante você fazer isso. Beleza? E treinar próximo da falha aumenta a tonelagem do resultado, que é o que eu falei para você. Então, você treinar próximo, né, deixar algumas repetições de reserva, fazer o ajuste desse jeito que eu falei aqui para você, bonitinho, para você sempre conseguir aumentar a carga, vai te fazer aumentar essa tonelagem. E aumentando essa tonelagem, você aumenta o seu resultado. Você gasta mais calorias, você estimula mais hipertrofia. Mas vale lembrar que o seu descanso tem que ser bom também. Porque às vezes se a sua tonelagem está maior, tal, mas se chega no próximo treino e a sua tonelagem diminui, talvez o seu descanso não esteja bom. Então você tem que sempre manter uma tonelagem ou aumentar a tonelagem. Entende? Agora, se ela está reduzindo ou se você não consegue aumentar, a sua recuperação não está boa. Aí você tem que rever o que você está fazendo. Você está fazendo treino demais, ou está dormindo muito pouco, ou a sua proteína não está recuperando o suficiente, ou está comendo pouca caloria. Aí talvez o erro seja na dieta, mas talvez o treino esteja muito grande também. Então, a recuperação e o treino eles têm que andar juntos para que essa tonelagem sempre se mantenha ou aumente. Beleza? Se ela diminui, é um problema. A não ser, por exemplo, que você esteja, sei lá, num período menstrual onde você está com mais dor, onde você não está conseguindo treinar adequadamente. Nesse caso, tudo bem, tá? Que a mulher tem mais variações no mês. Então você tem que ver isso também. Não é porque você diminuiu um dia ou alguns dias que você está meio zoada que significa que você está treinando errado ou comendo errado. Beleza? Então sempre verifica isso para você conseguir evoluir. Beleza? Eu espero de verdade que tenha ficado claro aqui para vocês como é que você ajusta a carga. Testa isso na sua academia, né? Se você gostou desse vídeo, já curte, já se inscreve no canal para você aprender mais sobre treino, sobre dieta, conseguir emagrecer, secar, definir e desinchar o seu corpo. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.